Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula, mais um vídeo, tá certo? Para a gente dar continuidade aos nossos estudos em casa, né? Fique em casa, quando for sair use máscara, vamos tomar cuidado, porque o coronavírus, ele não é apenas uma gripezinha, o coronavírus também não é um resfriadinho e a gente tem que tomar cuidado. Tá certo? Por isso nós, professores, estamos em casa, vocês alunos estão em casa e nós não vamos ser prejudicados, tá? Por conta dessa doença, tá bom? Então eu tomo cuidado aqui, você toma cuidado aí e tudo vai ficar bem. Olha, que a produção aqui, a máscara. Muito bem. Pois vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está no percurso 8. Vai da página 70 até a página 77, ok? Nós vamos falar sobre desafios da ONU e de todos nós. Mas o que é isso? Desafio da ONU e de todos nós. Ora, a ONU, Organização das Nações Unidas, a gente já conversou sobre isso, ela é um órgão que ela vai ter várias secretarias. E a gente também já viu quais são essas secretarias da ONU. Então ela vai estar envolvida com a saúde, ela vai estar envolvida com a educação, ela vai estar envolvida com os direitos humanos, ela vai estar envolvida, né, com tudo o que a sociedade precisa. Então a ONU ela vai estar ali e ela vai estar prestando atenção. Ela é um órgão que, embora ela seja patrocinada por todos os países, porque cada país dá a sua contribuição, o Brasil dá a sua contribuição, os Estados Unidos dá a sua contribuição, o Canadá dá a sua contribuição, a Argentina dá a sua contribuição, a França dá a sua contribuição, e assim, cada país dá a sua contribuição e a ONU vai trabalhar, né, para o desenvolvimento de todos os países. E ela vai olhar a situação, que cada secretaria vai ter, né, aquilo do qual ela está destinada. Então, uma secretaria de economia vai olhar as economias mundiais. Então, vai olhar que o país tal está com a economia que não está bem, o Brasil está com a economia que não está bem, aí vem o órgão da ONU e diz, olha, essa economia não está bem, era interessante que você fizesse isso para melhorar a sua economia, né? Agora o que a gente ouve muito falar, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Então a saúde não está bem, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver quais são os procedimentos que vocês vão tomar. Então, por exemplo, a gente está em casa hoje, é uma determinação da OMS, que diz que a melhor maneira de não se propagar o vírus é com que as pessoas ficando em casa. Então, se você ficar em casa, você não vai propagar o vírus. Se a pessoa pega o vírus e fica em casa, ela está com o vírus, mas ela não está propagando o vírus. Se a pessoa não tem o vírus e ela fica em casa, então ela não vai pegar o vírus, porque ela está em casa. Então, é isso que a Organização Mundial da Saúde está falando, né? E nós vamos ter outros organismos, né? Então, o capítulo de hoje, ele vai falar justamente principalmente sobre a questão das desigualdades sociais, que é um problema da ONU e também que é um problema de todos. Então, todas as sociedades, todas as pessoas têm que trabalhar para que a sociedade vá bem. Um exemplo disso, a gente está vendo na televisão, muitas pessoas estão se organizando nas favelas, pessoas que já são das favelas, e elas se organizam nas favelas para ajudar as pessoas da favela. Então elas têm pessoas saindo da favela, indo pegar, e fazendo parceria com outras pessoas, com igreja, com instituições, para conseguir cestas básicas para levar para dentro da favela. Então, é a sociedade ajudando a sociedade. E nós vamos ter outros organismos que são maiores também que vão ajudar. Porque às vezes a pessoa pensa
que só quem é para ajudar, os países ricos têm que ajudar os países pobres. Não. Os países pobres têm que se ajudar também. Então, as pessoas ricas, elas têm que se juntar para ajudar as pessoas pobres. Não. As pessoas ricas e as pessoas pobres têm que se ajudar mutuamente. Então, é isso que acontece. Então, lá no livro de vocês, já no início, né, vai dizer o problema de todos nós, pois não devemos ficar indiferentes às injustiças, à pobreza, à fome, aos preconceitos, às discriminações religiosas, étnicas ou culturais e de gênero. Então tem coisas aqui que é independente de ser rico ou de ser pobre, né? Então a gente tem que estar mantendo esse diálogo, né? A questão de mulher ganhar menos do que homem, então tem que ter esse diálogo, tanto esse diálogo nas classes mais altas como também nas classes mais baixas, para que isso seja uma ação cultural e que essa ação ela vá para todos os lugares, ela esteja em todos os lugares e ela vá para todos os lugares, e que as pessoas defendam que haja a igualdade de salário entre homens e mulheres. Então tudo isso está englobado, né? Tudo isso está contido, né, dentro da sociedade. A sociedade tem que lutar por ela mesma, né? Então nós vamos ter a Declaração Universal de Direitos Humanos, está aí na página 70, tá certo? Foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948, depois da Segunda Guerra, né, que aconteceram grandes atrocidades. Nesta semana eu estava vendo, ontem mesmo estava passando aqui no canal na TV, a lista de Schindler, que era um empresário que estava junto com os nazistas. Ele produzia materiais de alumínio e ele contratava judeus, né, a preços bem baratos, né, ou a nada, e aí a empresa dele produzia muito e ganhava muito dinheiro. Mas só que ele recrutava, né, judeus e ele salvou, né, baseado em história real, ele salvou muitos judeus. Então, essas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, então vai dizer assim, olha, não pode acontecer. E aí vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então nós temos aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, marco da história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais, de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 1948, por meio da Resolução 217 da Assembleia Geral, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Então, é uma ação comum e todos os seres humanos devem acatar essa declaração. Aí lá no livro de vocês vai dizer, o artigo 1 dessa declaração, diz assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade, ou seja, uns têm que ajudar os outros, tá certo? Então, pessoal, uma parte dessa Declaração de Direitos Humanos foi colocada na Constituição, na nossa Constituição Federal, lá em 1988, né? Então, aquela Constituição, ela vai ter muito da Declaração dos Direitos Humanos. E aí, aqui no Brasil, ainda acontece algumas coisas em determinados locais e que vai contra essa declaração. E é por isso que tem que se lutar contra isso. Aí, por exemplo, pessoas que são torturadas, vítimas de julgamentos injustos, pessoas que se manifestam e têm o seu manifesto retalhado, negado, ou que seja represado, né? Ou se tenha represália, né? Pessoas que vivem em situação de desnutrição, então aquelas pessoas
e que a gente ainda tem no Brasil, pessoas submetidas ao trabalho escravo, que a gente vê de vez em quando na televisão, né? Pessoas em situação de trabalho escravo, exploração do trabalho infantil, o não acesso à terra para cultivar, pessoas que não têm acesso à água potável, a saneamento básico. Saneamento básico é o básico, todo mundo deveria ter. Então é um direito do cidadão, é um direito do povo brasileiro, mas não tem ainda. Rede de esgotamento sanitário, também rendimentos monetários baixos, entre outras desigualdades que ainda existem e que as pessoas devem lutar contra isso, ok? Então essa é a nossa primeira parte, está lá na página 70, vocês vão ler, pessoal. Leiam, é muito importante a gente adquirir esse conhecimento, se apropriar desse conhecimento para o nosso futuro, porque isso aqui é uma coisa que serve para a nossa vida. Como diz assim, olha, a gente tem que resistir, a gente tem que lutar, mas como é que a gente vai lutar? A gente tem que saber primeiro, a gente tem que começar por aqui, pelo conhecimento, tá certo? Lá na página 71 vai falar um pouquinho sobre a Anistia Internacional. A Anistia Internacional, olha só, uma iniciativa, foi uma ONG, né? A gente já sabe o que é ONG, né? Organização não governamental, né? Então ela é internacional, né? Criada em 1961. Foi um advogado inglês, o nome dele era Peter Benenson, e ele viu umas notícias lá em Portugal que umas pessoas estavam protestando, né? Essas pessoas estavam protestando para que se acontecesse a libertação, né, das colônias portuguesas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Essas colônias, esses países eram colônia de Portugal, como o Brasil também era colônia de Portugal. Vocês lembram? Brasil, colônia de Portugal, tinha o ouro, aí o ouro tinha que ser levado para Portugal, o Brasil não podia comprar se não passasse por Portugal. Então, não posso comprar produtos industrializados da França, eu tenho que comprar de Portugal. Portugal compra da Inglaterra. Então tinha toda essa burocracia por conta do Brasil ser colônia de Portugal. E esses países da África também eram colônia de Portugal. O Brasil se libertou antes, né? E aí esses daqui já foram depois, né? Na época da libertação. Então tinha lá 2 jovens fazendo protesto. E esses jovens, né, foram perseguidos e foram presos. E esse advogado disse assim: mas como é que pode? Eles não fizeram nada. O movimento era pacífico, eles estavam apenas protestando, exercendo a sua liberdade de expressão. Então, esse advogado se junta com outros e eles começam a fazer uma manifestação para que esses jovens sejam libertos, né? E eles conseguem. Então, a partir daí, eles fundam essa organização não governamentais para ajudar essas pessoas que eram julgadas injustamente, pessoas que não têm os seus direitos, né? Pessoas que têm direitos adquiridos, mas esses direitos não são respeitados. Então essas pessoas recorrem à Anistia Internacional, e a Anistia Internacional vai ajudar essas pessoas a terem ali um advogado. Então imagina uma pessoa que foi não cometeu um crime, foi julgado, está preso por conta de um crime que ele não cometeu, e aí ele não tem dinheiro para pagar um advogado, vai para a cadeia. Então a Anistia Internacional ajuda nesse ponto aí, tá certo? Aí lá na página 71 ainda, lá já no finalzinho, vai dizer o seguinte, ó: entre os objetivos da Anistia Internacional destacam-se libertar todos os prisioneiros de consciência, ou seja, as pessoas detidas em razão de crenças ou opiniões, origem étnica, sexo, cor ou idioma que não tenha usado violência, acabar com as execuções extrajudiciais e os desaparecimentos de pessoas praticados por governos e facções políticas, né? Então é isso aí, lutar contra as injustiças sociais que acontecem
no mundo. Esse movimento ele foi reconhecido, né? A Anistia Internacional foi reconhecida em 1977, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e depois recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, certo? O outro assunto, na página 72, são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu estou enviando para vocês o link de um vídeo que vai falar só sobre esta parte, tá? Então, a gente não vai... Ele vai explicar muito bem essa parte e vai falar todos esses objetivos, né? Então, que a gente tem 15 minutos para esse vídeo, né? O outro vídeo só sobre esse assunto é 15 minutos. Então, cada assunto a gente teria que falar mais um pouco, tá certo? Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né? Então, nós vamos ter um papelzinho que às vezes vinha até numa farinha de milho, né? Aquela massinha de milho, vinha um papelzinho dos 8 jeitos de mudar o mundo. Os objetivos do milênio, olha, acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater a AIDS, a malária e outras doenças, igualdade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E aí quando fala em desenvolvimento, está falando de desenvolvimento sustentável, que aí depois nós vamos conversar muito sobre essa questão do desenvolvimento sustentável. Dentro dessa parte dos objetivos do milênio, que vai falar sobre acabar com a AIDS, né? A AIDS, porque no período em que foi lançado os objetivos do desenvolvimento do milênio, a AIDS era uma epidemia, né, que estava crescendo no mundo. E essa epidemia, ela precisava ser barrada, né, precisava parar. E era uma epidemia que ela, né, um vírus que ele é passado através do contato do sangue, né? Então não é só da relação sexual, né? Mas é o contato do sangue. Então se a pessoa fizesse uma doação de sangue e aquele sangue tivesse contaminado e outra pessoa recebesse, sem que fossem feitos os exames, né? Porque a gente sabe que fazem-se os exames, todos os exames antes, para depois, né, aquele sangue ser liberado para doação. Então, né, se esse sangue, porventura, não passasse pelo exame e fosse liberado, a outra pessoa ia contrair a doença, tá certo? E aí vai falar sobre a AIDS, né? Em 2013, a AIDS vai ter 35 milhões, tá? 35 milhões de aidéticos no mundo, sendo que desses 35 milhões, 24, quase 25 milhões, né, vai ser na África. Olha só, então vai ser na África, né? Na África subsaariana. Depois nós vamos falar mais sobre a África subsaariana. Então, nós vamos ter quase 25 milhões só na África, os outros 10 milhões espalhados no mundo. Pessoal, vamos entender o seguinte: o que se fala sobre a questão da AIDS nos dias atuais? É que no período em que a AIDS surgiu, anos 70, 80, 90, tá? No final dos anos 70, 80 e 90, ela foi divulgada, né? As pessoas, nós tínhamos várias campanhas na televisão que falavam sobre a questão da AIDS e as pessoas foram orientadas e as pessoas passaram a utilizar o preservativo para que essa doença ela não fosse, né, disseminada. Então essa geração, né, essa geração dos anos 90 até meados de 2000, essa geração ela utilizava o preservativo, né, para não pegar a doença, né? Vou usar o preservativo para não pegar a doença. O que está acontecendo nos dias atuais? As pessoas esqueceram dessa doença e estão perdendo o medo,
né? Estão perdendo o medo, porque muitas vezes as pessoas agem pelo medo. Então, medo de pegar doença e tudo, e as pessoas estão perdendo o medo. Então, os órgãos governamentais brasileiros, eles estão preocupados, porque as pessoas têm que utilizar o preservativo, ainda mais no período atual, em que as pessoas falam muito do sexo como uma coisa normal, né? Antigamente as pessoas diziam, o sexo é para isso e dessa maneira, mas hoje não, hoje é normal e tudo, a televisão divulga, não é uma coisa que a pessoa tem que se preservar e fazer um exame antes de fazer. Ninguém vai fazer um exame antes de ter a relação sexual, então tem que usar o preservativo. E as pessoas não estão usando, e a AIDS está aumentando no Brasil, tá? Então a gente também tem que ver isso aí, porque qualquer questão de prova atual que venha porventura cair futuramente, ela vai cair justamente nesse sentido. A AIDS está aumentando silenciosamente, porque as pessoas não estão fazendo exames e as pessoas também não estão se prevenindo como deveriam. Fim do AIDS, tá? O livro de vocês vai falar também, na página 73, sobre o ebola, né? Então, nós tivemos uma grande epidemia de ebola lá na África. E aí, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, através da sua secretaria, ele vai também para a África para ajudar a combater, né, o ebola que estava se disseminando na África, né? Então, nós vamos ter lá mais de 6 mil pessoas mortas por a infecção do ebola, né, que é um vírus bem mais letal do que qualquer outro, e essa epidemia que começa na África, ela vai ser parada, né, porque os órgãos internacionais vai olhar para aquele local com mais ênfase, né? E aí não vai deixar com que essa doença se propague, né? Lembrando que os lugares que o ebola ataca são sempre aqueles lugares mais vulneráveis, né? Aqueles locais mais pobres, tá? Passa para a página 75, nós vamos ter a geografia do crime internacional. O que é isso? Com a globalização, né? Então começou a globalização ela é de mercadorias, a globalização ela é de pensamento, a globalização ela é de comunicação, a globalização ela é técnico-informacional, né? Ou seja, a gente está tendo acesso a tudo. E o mundo das drogas não é diferente, ele vai também entrar nessa globalização. Uma pessoa que fazia o comércio, que vendia uma determinada droga num determinado local, ele não vai mais querer vender só naquele local. Ele vai querer também vender em outros. Então essa droga ela vai começar a viajar de avião, essa droga ela vai começar a viajar de navios, né? Essa droga ela vai começar a sair de uma fronteira para outra, de um país para o outro, né? Então nós vamos ter todo aquele comércio, todo esse tráfico de drogas que vai abalar o mundo. E aí surge também um órgão internacional que vai combater esse tipo de entorpecente, né? Que vai o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC. E aí eles vão fazer a pesquisa e vai dizer que 5% da população mundial entre 15 e 64 anos eles usam drogas ilícitas, né? Usavam drogas ilícitas em 2012, tá certo? As pessoas que vão trabalhar com o tráfico, muitas vezes nós vamos ter os traficantes, que são os chefões do tráfico, e nós vamos ter aquelas pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que vão trabalhar para esses traficantes, né? E tem também aquelas pessoas lá da agricultura, que vai trabalhar na agricultura, porque não tem outro trabalho, porque não tem outras condições,
e aí às vezes se obriga a fazer uma plantação, né? E da matéria-prima que vai gerar aquelas drogas. Eu não estou falando só, né, dessas drogas que a gente conhece, né? Porque nós vamos ter vários outros tipos de drogas, né? E aí, inclusive, né, a pessoa vai plantar material que vai fazer o cigarro, é uma droga lícita, né? Mas não deixa de ser uma droga, né? Nós vamos ter, lá na página 73, vai falar um pouco também sobre o tráfico de armas. Esse tráfico de armas, ele vai envolver principalmente aqueles países onde nós temos guerras civis. Então, na África, a gente vai ter muito isso de guerra civil dentro de um determinado país em que um grupo não concorda com o governo. Então, esse grupo vai pegar armas contra aquele governo, né, para tentar destituir aquele governo. Ou o governo já foi destituído, quem está tomando de conta é outra organização, né, que não é uma organização legítima, eleita pelo povo, e aí cria-se a resistência vai lá e vai dizer, né, e vai pegar em armas, e para pegar em armas vai ter que trazer armas, né, desse tráfico de armas. Outra coisa, a corrupção. Então, a corrupção, que vai ser uma atividade ilegal, é um abuso de poder para proveito próprio. E nós vamos ter a corrupção nos governos, nós vamos ter a corrupção em vários outros lugares, tá? Nos governos, vai prejudicar principalmente a classe pobre. Por exemplo, um hospital que está para ser construído, é um exemplo, tá? Um hospital que está para ser construído e o governo manda 20 milhões para aquele hospital. E os 20 milhões daria para construir todo o hospital. Aí, de repente, os 20 milhões não deu para construir 30% do hospital. Olha só, 20 milhões que daria para construir tudo, não deu para construir 30%. Aí a empresa vai lá e alega que os materiais aumentaram, as coisas aumentaram, o plano mudou, tem que fazer isso e aquilo outro. Aí precisa de mais 20 milhões. Olha só, aí 20 milhões para terminar, dá os 20 milhões. Isso aí vai ao longo de anos, 2, 3, 4, 5, 6 anos. 20 milhões, é a segunda vez os 20 milhões. Mas ainda não deu, porque isso, aquilo, outro e tal. Aí vai mais 20 milhões. Ou seja, um hospital que custaria 20 milhões, já foi gasto 60 e o hospital ainda não está pronto. Então, isso é um exemplo de corrupção. Por quê? Porque o dinheiro dava e o dinheiro está indo para o bolso de muitas pessoas. Não, algumas pessoas, muitas não, né? Algumas pessoas que estão desviando aquele dinheiro. Então, isso a gente já conhece, já sabe, né, como é que isso acontece no meio da sociedade. Nós vamos ter a lavagem de dinheiro. Isso aqui vai acontecer principalmente em países que incentivam, diz assim, olha, coloque seu dinheiro aqui, que eu não vou perguntar de onde vem o seu dinheiro, você vai ter o seu juro normalmente, vai estar tudo bem, né? Então, existem países, vocês vão dar uma lidinha aí. E o tráfico de pessoas, né? Pessoas que são aliciadas, olha, vamos para a Europa, que lá tem um emprego bom para ti, ou que lá eu vou te dar uma vida melhor, ou que lá isso, aquilo, outro. A pessoa vai, quando chega, muitas vezes vai ser escravizada, né? Como uma pessoa, né? Uma pessoa que vai ser escravizada, né? Então, ou tem o tráfico de órgãos e outras coisas mais. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Só para a gente fazer aqui uma revisãozinha, daqui a pouquinho vocês vão ter atividade aí para vocês fazerem, tá? Então nós falamos na página 70 os grandes desafios da ONU, a Anistia Internacional, os objetivos do desenvolvimento do milênio e a questão da geografia do crime internacional. Tudo isso aí, pessoal, ele vai estar inserido no nosso país também. Olha a questão das armas, o tráfico de drogas. Ele precisa de armas. Vão ter aonde? Lá nas armas ilegais, né? A questão da corrupção, como eu falei, né? A questão da lavagem de dinheiro. O cara tem
o cara vende drogas ou vende outra coisa, ou ganhou um dinheiro ilícito, ele vai mandar para outro país, né, sem que ele precise justificar da onde ele tirou esse dinheiro. Pode ser até ser o dinheiro do hospital, né, que eu falei aqui. Então, ele ganha 20 mil, de repente, ganha 20 mil por mês, de repente aparece 80 mil na conta dele. Como é que ele vai explicar isso? Não tem como explicar. Então, né, aí ele faz a chamada lavagem do dinheiro, ele vai aplicar em outra coisa, sem passar pela conta dele, para ele poder pegar dinheiro, contrato laranja, essas coisas assim. E o tráfico de pessoas, né, que são seres humanos, que são aliciados para serem explorados, né? Tá certo, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte, estamos enviando a atividade, junto com a atividade tem um vídeo falando sobre os objetivos do milênio, tá bom? Aí vocês assistem o vídeo, que uma das questões, você tem que assistir o vídeo para poder responder. Tá bom? Um abração para todos vocês. Próxima semana tem mais aula.